mais um dia aqui compartilhando a palavra de Deus. Espero que tudo esteja bem com você, com a sua casa, e que os projetos de Deus continuem acontecendo na sua vida para trazer alegria, conforto e direção do Senhor. Hoje eu gostaria de falar sobre vigilância. A vigilância é um outro valor do reino de Deus muito importante. Jesus disse que nós deveríamos sempre orar e vigiar, estar atento às armadilhas, estar atento aos ambientes onde nós estamos e tomar cuidado para que o nosso olhar, de repente, não se volte numa direção diferente daquilo que Deus projetou para nós. Eu quero deixar com você o texto bíblico de Atos, capítulo 20, a partir do versículo 29, que nos diz assim: Um jovem chamado Eutico, que estava sentado numa janela, adormecendo profundamente durante o prolongado discurso de Paulo, vencido pelo sono, caiu do terceiro andar abaixo e foi levantado morto. Descendo, porém, Paulo inclinou-se sobre ele e, abraçando-o, disse: Não vos perturbeis, que a vida nele está. Bom, o que aconteceu aqui com esse jovem foi algo que realmente poderia ter acontecido nas condições em que aquela noite demonstraram para aquele grupo que estava ali reunido, quando Paulo, necessitado de compartilhar a palavra de Deus, porque logo no dia seguinte partiria para um outro lugar, a fim de pregar o Evangelho a outras regiões, então tendo a necessidade de estender-se um pouquinho mais no seu discurso naquela noite, um jovem estava sentado à janela e acometido do sono, por causa do longo tempo que eles já estavam ali ouvindo a palavra de Deus. O sono veio, bateu de uma forma muito forte, e aquele jovem que estava na janela caiu, morreu, mas ele foi ressuscitado pelo poder do Espírito Santo que se manifestava na vida do apóstolo Paulo. Na verdade, uma situação, de certa forma, natural, mas ela pode também, para a gente, representar algo espiritual que eu queria te chamar a atenção. Às vezes nós não estamos totalmente concentrados na palavra de Deus e buscamos algumas janelas. A janela aqui representa qualquer espaço que eu encontro na minha vida que faça com que eu esteja dividido. Parte está dentro do ambiente, ouvindo a palavra, participando do culto, aprendendo os caminhos de Deus, mas uma outra parte de mim está olhando talvez para uma outra direção, para um outro lugar. E talvez na prática isso possa acontecer. Você está feliz com a sua esposa, mas de repente há uma janela na sua vida que faz com que você comece a olhar numa outra direção. Hoje Deus está querendo fazer com que você feche essa janela que dá numa direção que possa lhe trazer prejuízo e que você foque naquilo que é o mais importante. Talvez você tenha sido colocado por um caminho justo, por um caminho de honestidade, que é o caminho da palavra de Deus, mas de repente tem uma janela aberta, talvez um amigo estranho que não é um amigo, talvez seja uma cilada na sua vida, lhe oferecendo um caminho tortuoso, um caminho desonesto, um dinheiro que não lhe pertence, um dinheiro que não vai lhe fazer bem porque ele não tem uma origem correta e por isso pode ser um laço, uma armadilha na sua vida. Quantas vezes as pessoas são acometidas de tantas coisas, ou a fama, ou a sedução das riquezas, ou de mulheres, ou de caminhos tortuosos, tão somente porque janelas foram abertas e essas pessoas se distraíram olhando para uma outra direção, que não é a direção proposta pela palavra de Deus. Hoje eu gostaria que o exemplo de Eutico, que embora parte dele estivesse dentro do cenáculo, ouvindo a palavra de Deus, mas parte dele estava distraído, olhando numa outra direção. Eis que vem um sono, para ele um sono literal, mas para muitas pessoas um sono espiritual. Há muitas pessoas que têm adormecido no sono da tentação, no sono do pecado, e essas pessoas não conseguem mais perceber que estão, de certa forma, divididas entre o bem e o mal, entre o caminho de Deus e o caminho do diabo. Eu quero hoje te estender a mão da palavra de Deus, a mão do próprio Senhor, para te resgatar de toda e qualquer situação que esteja se configurando ao seu redor, procurando fazer com que você olhe numa outra direção, que não é a direção que Deus quer que você olhe. Que você hoje seja guardado, sustentado pelo poder do Senhor e viva para a glória dele, em nome de Jesus.